Meus pais me excluíram do jantar de família porque, segundo eles, não queriam que os outros lembrassem que tenho um filho medíocre e sem futuro. Foi isso que minha mãe escreveu com todas as letras no grupo da família. Não mandou no privado, não disfarçou, não teve vergonha. Na frente dos tios, primos e até dos agregados, ela me apagou da existência com uma única mensagem. Preferimos manter o jantar restrito àqueles que nos orgulham. Não queremos constrangimentos. Espero que entendam. Eu li aquela frase umas 20 vezes, tentando encontrar algum tom de brincadeira, algum mal-entendido, alguma ironia mal colocada. Mas não. Aquilo era exatamente o que parecia. Um recado direto. Um aviso público de que, para os meus próprios pais, eu era um fracasso que manchava o sobrenome da família. Fiquei em silêncio naquele dia. Não respondi. Não chorei. Só senti aquela ardência no fundo do peito, misto de humilhação e incredulidade. E naquela mesma noite, em silêncio também, eu entrei no aplicativo do banco e cancelei o débito automático do financiamento do carro do meu pai, da medicação controlada da minha mãe, do cartão pré-pago da minha irmã. Tudo. Eles ainda não sabiam, mas aquilo era o fim da era em que me exploravam com um sorriso no rosto. Fui o filho que largou os sonhos para trabalhar cedo e pagar as contas da casa quando meu pai foi demitido. O filho que fazia hora extra enquanto meus primos tiravam férias e viajavam para o exterior. O que ouvia, um dia vai dar certo. Enquanto minha irmã ganhava festa de debutante, presente caro, e eu... Bom, eu ganhava cobranças. Meus pais nunca esconderam que preferiam minha irmã. Desde pequenos era nítido. Ela podia quebrar um vaso? Eles riam. Eu derrubava um copo e ouvia que nunca seria ninguém na vida. Ela ficava com a mesada toda da semana? Porque menina precisa mais. Eu gastava 10 reais a mais na condução? Desculpa não cola. Aos 16, comecei a trabalhar num mercadinho perto de casa. A escola virou segundo plano. Eu chegava cansado, com cheiro de caixa de banana e suor. E ainda assim minha mãe implicava porque não ajudei a lavar a louça. Meu pai dizia que pobre que não estuda só serve para carregar peso, ignorando o fato de que ele próprio vivia desempregado desde que eu tinha 12 anos. Quando consegui um estágio aos 19, ganhando um pouco mais, fui direto abrir conta para eles. Tudo que entrava, repartia. A luz, o gás, a internet. Paguei a segunda tentativa da carteira de motorista da minha irmã. Ela tinha reprovado porque estava de ressaca, e mesmo assim minha mãe me disse que era minha obrigação ajudar. Eles me diziam que família é isso, um ajuda o outro. Mas esse um sempre fui eu. Só eu. A gota d'água veio um mês antes do jantar. Tive um problema de saúde, precisei faltar alguns dias no trabalho. O salário veio menor. Quando avisei que naquele mês eu não conseguiria pagar tudo, meu pai ficou em silêncio. Minha mãe, por outro lado, soltou na hora. Você não pode dar esse luxo de ficar doente. Já não serve pra muita coisa e agora quer virar despesa? Aquilo me travou. Nem minha chefe falava comigo daquele jeito. Tive vontade de vomitar de vergonha, de raiva, de tristeza. E como se não bastasse, minha irmã completou com aquele sorrisinho nojento dela. Se fosse comigo, vocês entenderiam. Mas como é o peso morto, ninguém perdoa, né? Peso morto. Essa foi a definição que ficou ecoando na minha cabeça nos dias seguintes. E aí veio o jantar, excluído oficialmente. Depois de tudo que fiz, de tudo que banquei, eu era agora o fardo que envergonhava a mesa da família. O mesmo que pagava o vinho caro pro meu pai se exibir, que dava o vestido novo pra minha mãe postar no Facebook, como se fosse ela quem comprou. Agora eu era o filho sem futuro, mas ali nasceu outra coisa em mim. Se eles me acham um fracasso, ótimo, vão ver o que é fracassar de verdade. Na manhã seguinte começaram as ligações. Filho, o cartão da sua irmã foi recusado no posto. Ela tá com o tanque vazio. Ei, sua mãe disse que a farmácia ligou cobrando os remédios dela. A parcela do carro tá atrasada, você esqueceu? Esqueci? Não. Eu apenas devolvi. Tudo que eles me deram ao longo da vida, agora voltava com juros. O desprezo, a exclusão, o egoísmo, tudo. Só que isso era só o começo. Eles começaram a me ligar como se nada tivesse acontecido. Fingindo que não tinham me excluído, que não tinham me humilhado. Minha mãe foi a primeira. Oi, filho. Tudo bem? Olha, a farmácia tá cobrando um valor que não tá batendo aqui, você pode ver pra mim? Eu ri. Sério. Gargalhei no telefone.
Ué, mãe? Pensei que não quisesse constrangimentos. Achei que tivesse vergonha do seu filho medíocre. O silêncio do outro lado me deu um prazer indescritível. Ouvi a respiração pesada, o constrangimento que ela tanto quis evitar no jantar voltando com força total. E antes que ela respondesse, finalizei. Boa sorte com os boletos. Desliguei. Meu pai me mandou uma mensagem fria. Se você parar de bancar as coisas, vamos nos virar. Mas não espere mais respeito. Respondi. Vocês nunca respeitaram, só fingiam enquanto eu pagava. Minha irmã surtou. Foi a mais rápida em cair. Mandou áudios longos, me xingando, dizendo que estava passando vergonha na frente das amigas, que tinha uma viagem marcada, que eu estava sendo egoísta, mesquinho e ingrato. Ingrato? Respondi. Você teve tudo o que eu nunca tive. Festa, mesada, roupa boa, carro. E quem pagou fui eu. Você não agradecia. Agora quer que eu banque seu luxo enquanto me chama de peso morto? Ela visualizou. Não respondeu. 2 dias depois, minha mãe apareceu no meu trabalho. Veio me fazer uma visita. Chegou com aquele tom doce que ela só usava quando queria alguma coisa. Filho, olha, vamos conversar? Me levou até um café ali perto, como se fosse uma mãe carinhosa preocupada com o filho rebelde. Olhava ao redor, como se quisesse ser vista. Você sabe que eu falei aquilo no grupo sem pensar. Foi impulso. Você é nosso filho, claro que a gente se importa. Só estamos decepcionados com suas escolhas. Que escolhas, mãe? Ter largado a faculdade para trabalhar e bancar vocês? Comprar um carro pro pai? Pagar a faculdade da princesa mimada? Que escolha vocês queriam que eu tivesse feito? Ela ficou sem resposta. Bebeu um gole do café, baixou o olhar e fingiu tristeza. Você não entende como é difícil ver os outros filhos prosperando. E a gente esperava mais de você. A dor de ouvir aquilo foi real, mas não nova. Eu já conhecia aquela punhalada. Eles me cobravam por não ser alguém na vida, enquanto me impediam de viver a minha. O sucesso da minha irmã, que fez intercâmbio com o meu dinheiro, era deles. Minhas conquistas, pequenas, eram invisíveis. Levantei da mesa e deixei ela lá, sozinha com o teatrinho fracassado. Pela primeira vez eu quebrei o ciclo. Não caí no laço emocional. E isso os desesperou. Na semana seguinte, meu pai foi despejado do escritóriozinho que ele mantinha com o dinheiro do meu estágio. A mãe teve que voltar a pegar ônibus porque o Uber que eu bancava foi cortado. Minha irmã postou uma indireta no Instagram. Cuidado com quem você ajuda demais. Às vezes é o primeiro a te virar as costas. Eu repostei com uma legenda só. Cuidado com quem só te ama enquanto você paga a conta. A família começou a se mexer. Uma tia me chamou para conversar no domingo seguinte. Achei estranho, mas fui. Cheguei na casa dela e vi que era uma emboscada. Todos estavam lá. Meus pais, minha irmã, 2 tios e até minha avó. Sentei no sofá e esperei. Meu pai começou. Isso tudo já passou dos limites. A gente errou? Talvez. Mas você precisa parar com essa birra. Você é parte da família. Minha mãe completou. E família não vira as costas quando o outro tá no chão? Quase ri na cara deles. Engraçado. Quando eu tava no chão, vocês usaram minhas costas pra subir. E agora que eu levantei, querem me puxar de volta pro buraco? Minha irmã explodiu. Você tá se achando, né? Só porque tem um emprego qualquer aí, acha que é melhor que todo mundo? Não. Eu nunca me achei melhor. Só percebi que vocês me tratam como pior desde que eu nasci. Minha avó, que sempre se manteve neutra, soltou. Meu filho, eles sempre falaram mal de você. Até quando você ajudava, diziam que era obrigação sua. Eu cansei de ouvir sua mãe dizer que você era só um burro de carga. Eu que dizia que isso ia estourar 1 hora. Todos congelaram. Minha mãe ficou vermelha. Mãe, não é hora pra isso. É sim, ela respondeu. É hora de vocês ouvirem verdades. Fiquei surpreso, mas me mantive em silêncio. Deixei que se afundassem sozinhos. Saí dali com a certeza de que não era só o dinheiro que fazia falta pra eles. Era o controle. Era a sensação de que tinham alguém pra humilhar que não revidava. E agora que eu não só revidava, como cortava as cordas, estavam em pânico. Mas eu ainda não tinha terminado. Eles precisavam sentir vergonha. Precisavam provar do próprio veneno, na frente de todos. E eu já tinha o plano. A ideia veio numa noite em que eu revia fotos antigas. Vi uma imagem minha no aniversário de 7 anos da minha irmã. Eu estava no fundo, com um copo de plástico e um sorriso amarelo, enquanto ela cortava um bolo caríssimo cercada de amiguinhos da escola particular. Naquele ano,
Não tive sequer um parabéns decente. Meus pais alegaram que não dava para fazer 2 festas no mesmo semestre. Só havia dinheiro para uma. E adivinha qual filho foi sempre o escolhido? Comecei a juntar provas. Extratos bancários, transferências feitas por mim, faturas pagas, prints de mensagens onde me pediam dinheiro. Tudo. Criei um dossiê completo de anos de exploração e desprezo, como se fosse um diário da minha humilhação. Tudo bem organizado. E então postei, não um desabafo qualquer, mas um vídeo documentário, editado com datas, áudios, registros e legendas. Mostrei o que eles diziam pelas costas, os áudios da minha irmã zombando de mim por pagar tudo sem reclamar. Incluí a frase da minha mãe: "Ele é um inútil, mas pelo menos serve para pagar as contas." Deixei o vídeo público. 20 minutos depois, já havia dezenas de comentários. Meus colegas de trabalho viram, os vizinhos comentaram, amigos de infância vieram me apoiar. O impacto foi maior do que eu esperava. E foi aí que a queda deles começou. Minha irmã perdeu o patrocínio de uma marca local que costumava enviar produtos em troca de divulgação nas redes. A empresa não quis se associar a uma figura que viralizou como uma aproveitadora arrogante. Ela surtou, gravou stories chorando, dizendo que tudo era mentira, mas as provas estavam ali, nítidas, cruéis, incontestáveis. Meu pai foi abordado por um conhecido no bar do bairro. "Vi o vídeo do teu filho. Feio, hein? Que vergonha." Dizem que ele quase partiu pra briga. Minha mãe perdeu 2 clientes do salão que mantinha em casa. Uma delas mandou uma mensagem direta: "Não quero ser atendida por uma mulher que despreza o próprio filho, mas vive às custas dele." Eu só observava, em silêncio. Eles me mandaram uma carta. Uma carta! Escrita à mão como se fossem mártires de uma novela trágica. Nela me acusavam de destruir a própria família por orgulho, que eu devia estar envergonhado por jogar tudo no ventilador. Envergonhado? Eu fiquei envergonhado quando ouvi meu pai dizer, na frente de parentes, que se eu fosse mais inteligente, talvez não fosse tão inútil. Fiquei envergonhado quando minha mãe dizia, brincando, que só me teve porque o aborto não foi aprovado na época. Fiquei envergonhado quando minha irmã dizia aos gritos que eu não era ninguém e devia agradecer por estar sob o teto deles, mesmo quando era eu quem pagava a conta de luz. Não, eu não me envergonhava por expor. Me envergonhava por ter deixado aquilo durar tanto. Eles pararam de me procurar, mas uma nova reviravolta chegou. Minha irmã descobriu que estava grávida. E quem ela procurou? Eu, claro. "É seu sobrinho!" Ela gritava na portaria do meu prédio. "Você vai deixar a gente assim?" Ela não sabia, mas o segurança já tinha a ordem de não deixá-la subir. "Eu não sou tio de um filho de quem me chama de lixo", respondi, lá de cima, pela janela do meu apartamento. "Que ele tenha na infância que eu tive. Quem sabe assim você aprende o que é ser esquecida." E fechei a cortina. Meu pai teve que vender o carro. Minha mãe passou a anunciar serviços no Facebook, implorando por clientes. A irmã postava fotos do ultrassom acompanhadas de legendas apelativas, mas ninguém se comovia. A reputação de todos estava manchada. Era isso que eles não suportavam. O fim da fachada. Enquanto isso, eu fui promovido. A diretora da empresa viu o vídeo. E não apenas ficou do meu lado, como me chamou para conversar. "Você tem uma força absurda. Viver tudo isso e ainda se manter de pé? A gente precisa de gente assim aqui dentro." Ganhei aumento, reconhecimento, respeito. E comecei a investir em mim. Fiz terapia, comecei a treinar, troquei meu guarda-roupa. Pela primeira vez eu me via como alguém que merecia viver, não só sobreviver. Mas eles não desistiram. Meus pais apareceram juntos na empresa, fizeram escândalo na recepção, exigindo falar comigo. Disseram que precisavam de ajuda, que minha irmã estava passando fome. Minha chefe mandou segurança retirar os 2. Recebi uma mensagem dela depois. "Você não deve nada a eles, cuide de você agora." E foi o que fiz. Mas eu ainda tinha uma última coisa a fazer. A última peça da vingança. Algo que faria tudo valer a pena. O momento em que eles se curvariam pela primeira vez na vida. E essa cena eu gravei. Sim, gravei tudo. E vou te contar na próxima parte. O último ato não seria um escândalo, não seria um vídeo viral. Seria algo íntimo. Um golpe silencioso, frio, mas devastador. Lembra da casa onde cresci? Aquela mesma onde me excluíram do jantar, onde fui chamado de fracasso, onde meu nome só era lembrado na hora de pedir dinheiro? Descobri através de registros públicos que ela estava em nome do meu avô paterno, que havia morrido há alguns anos.
A partilha nunca tinha sido formalizada. Legalmente, a propriedade estava em inventário, e meus pais apenas ocupavam o imóvel sem ter regularizado nada. Eu entrei com uma ação, com a ajuda de um advogado que também tinha visto o vídeo e ficou comovido com a história. Iniciamos o processo para reivindicar judicialmente a parte que cabia aos herdeiros legítimos, incluindo a mim. E como meus pais haviam negligenciado a regularização do imóvel por mais de uma década, o juiz determinou que a casa fosse vendida em leilão para resolver o inventário atrasado. Eles surtaram. Minha mãe me ligou aos gritos. "Você quer nos deixar na rua? Depois de tudo que fizemos por você?" Tive que rir. Fez tanto por mim que agora tem a chance de viver como eu vivi, sendo ignorada. Aproveita. O leilão foi feito. Comprei a casa por meio de um laranja. Paguei abaixo do valor de mercado e dias depois enviei uma notificação formal para que desocupassem o imóvel em 30 dias. Eles se recusaram, claro, mas a justiça agora estava do meu lado. No último dia do prazo, eu fui pessoalmente. A mesma casa onde um dia chorei no meu quarto por não ser convidado para festas. Onde comi arroz e ovo enquanto minha irmã postava stories em restaurante caro pagos por mim. Onde ouvi minha mãe dizer que preferia ter tido só a filha. Eu entrei acompanhado de um oficial de justiça. Minha irmã estava lá com um bebê no colo, ainda tentando me encarar com arrogância. Meu pai parecia um vulto, abatido. E minha mãe estava sentada no sofá, tremendo de raiva, murmurando maldições. "Vocês têm 2 horas para saírem com seus pertences. Tudo o que ficar será removido. A casa agora é minha." Ela cuspiu no chão. "Você é um monstro!" "Não! Eu sou só o espelho que vocês tentaram quebrar por anos. Agora estão vendo o reflexo." Eles saíram. Humilhados, carregando sacolas e caixas mal fechadas. Sem carro, sem casa, sem apoio. Eu entrei, sozinho. A casa estava vazia, finalmente em silêncio. Sentei no mesmo sofá onde, anos antes, ouvi minha irmã rir com os amigos dela dizendo que ter um irmão fracassado devia ser considerado bullying. Eu ri, mas dessa vez era um riso diferente, um riso leve, livre. Transformei a casa em um centro de apoio psicológico gratuito para jovens rejeitados por suas famílias. Pintei as paredes, refiz os quartos, construí uma pequena biblioteca no lugar do antigo escritório do meu pai. O velho retrato de família foi arrancado da parede, substituído por uma placa. "Aqui ninguém é descartável." A comunidade me abraçou. Virei referência. Comecei a dar palestras sobre abuso emocional familiar e meu vídeo viral passou a ser usado em grupos de apoio e até em universidades. Meus pais? Sumiram do mapa. Ouvi dizer que moram em um quartinho alugado nos fundos de uma casa, sobrevivendo com bicos. Minha irmã vende roupas usadas em feiras, às vezes tenta apelar online, mas sem sucesso. E eu? Eu sigo, fortalecido. Talvez você pense que foi cruel demais, mas sabe o que é cruel de verdade? É olhar no espelho e não ver valor em si mesmo porque as pessoas que deviam te amar só te usaram. É carregar culpa por não ser bom o suficiente, quando, na verdade, você era a única coisa que funcionava naquela família. Hoje eu não sou mais o filho invisível, nem o medíocre. Eu sou o homem que eles tentaram enterrar, sem saber que eu era semente. E floresci, no solo que eles abandonaram. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.